Pois ninguém me... Enfim, vamos lá. Oi. Então, assim, pessoal, ó, eu vou projetar minha janela aqui para mostrar para vocês o PowerPoint que eu vou mostrar, tá? Deixa eu só ver aqui como é. Todos os participantes. Ué, como que eu projeto minha tela aqui agora, Verônica? Share screen. Share screen. Share screen. Share Não, mas eu screen. coloquei... Ah, tá. Agora foi. Eu coloquei no... Agora foi. Valeu, galerinha. Então, assim, ó, deixa eu dar um F5. Vamos ver se aumenta esse negócio aqui. Jair, dá pra gente com o nosso dedo ampliar, assim, da Zoom. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Ó, obviamente, né, eu vou falar aqui a parte geográfica e histórica do Pequeno Príncipe, tá? Então, assim, pessoal, o autor do Pequeno Príncipe, né, o cara que escreveu o livro, fez os desenhos e tudo mais, é o Antoine de Saint-Exupéry, tá? Então, o Antoine de Saint-Exupéry, que é esse senhor que tá aqui, essa aqui é uma das últimas fotografias dele em vida, né? Ele morreu muito novo, morreu com 44 anos, mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Eu considero isso muito, muito novo, tá? Então, ele que, entre outros livros, né, escreveu aí um dos maiores clássicos da história da humanidade, que é O Pequeno Príncipe, tá? A gente vai ver aí que o Antoine de Saint-Exupéry, ele tem muito a ver com o Brasil, tá? Porque ele viveu uma época aqui no Brasil, aprendeu muita coisa conosco, e até coisas que aparecem no Pequeno Príncipe, por incrível que pareça, tem relação com o nosso Brasilzão, tá? Então, pessoal, isso aqui é uma fotografia do lugar que o Exupéry nasceu aí em 1900, tá? Então, quando começou o século XX, no ano de 1900, o Exupéry nasceu nessa cidade francesa chamada Lyon, tá? Que vem de leão, coisa e tal. Então, isso aqui é Lyon hoje em dia, tá? Jair. Oi, Jair, pode falar. No nosso livro de inglês aparece um local chamado Lyon, na França. Sim. É uma cidade muito importante da França, né? Na Segunda Guerra Mundial, também teve algumas batalhas ali na cidade de Lyon. E tem um time também de futebol, né? Famoso aí em Lyon. Sim. O Exupéry, pessoal, ele foi, nesses breves 44 anos da vida dele, né? Piloto de avião. Então, tem dois tipos de piloto, tá, pessoal? Ele foi os dois tipos. Um é piloto comercial, ou seja, piloto que leva, por exemplo, mercadorias de um lado para o outro. Ele trabalhou como piloto do correio, por exemplo, da França. Então, da França, ele atravessava o Canal da Mancha e chegava na África. Então, ele voou muitas vezes pelo deserto do Saara. Por isso que no livro dele, lá na obra, aparece sempre falando no deserto, em avião caindo no deserto, em piloto e coisa e tal, né? Então, durante uma época da vida dele, ele foi piloto comercial, de transporte, de correio, coisa e tal. Só que quando estoura a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ele vira piloto de guerra, tá? Então, ele virou piloto da Força Aérea Francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Essa foto aqui, ele tá num avião comercial, tá? Aqui de novo, ó, ele e um amigo dele em um dos aviões aí que ele pilotava na época, né? E aí fizeram a montagem e colocaram o Pequeno Príncipe ali na frente deles, né? Então a fotografia é verdadeira, só que alguém pegou aí o Pequeno Príncipe e colocou na montagem ali, tá? Isso aqui, pessoal, o Exupéry, ele casou, ele teve uma esposa, mas ele nunca teve filhos, tá? E ele tinha dois sobrinhos, que tá na fotografia aí, que ele gostava muito. E um destes sobrinhos falou assim, que ele não contava muita história para eles, mas gostava muito de ler os livros para os sobrinhos, né? Então, os livros que ele escrevia, quando ele dormia, tal, na casa da irmã dele, ele gostava muito de ler a história, entre elas, né, do Pequeno Príncipe. O que é Zé Perry? Zé Perry, pessoal, é como ele era chamado no Brasil, né? Então,
Antoine de Saint-Exupéry. Era muito difícil para o brasileiro chamá-lo de Antoine de Saint-Exupéry. Então, as galera aqui no Brasil, quando ele morou aqui, e ele morou 2 anos, a galerinha que conhecia ele chamava ele de Zé Perry. Então, o senhor Zé Perry, por favor, não sei o quê, que é o nome dele de uma forma muito mais fácil, né? Então, o que está falando? Isso aqui eu peguei um trecho de um jornal, pessoal, que está falando do Exupéry vivendo aqui no Brasil, né? Então tá falando que a gente vê ele geralmente no uniforme de piloto, apertado na cabine do avião, né? Então a gente vê fotografia dele assim. Mas ele era muito diferente, né? Ele gostava de caçar, de pescar, gostava muito de festa, de ir em bailes, né? Então ele era um cara que gostava muito de se divertir, tá? E ele viveu, pessoal, em algumas cidades do litoral do Brasil, ó, Natal, Rio de Janeiro e Florianópolis, tá? Então, 2 anos da vida dele, ele morou aqui no nosso Brasilzão. Aqui tá mostrando, pessoal, as cidades por onde ele passou, tá? Uma das primeiras cidades que ele veio no Brasil é Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte, pessoal, na época dele, tinha um baobá gigantesco plantado lá. E falam que Exupéry amava ir lá ver essa árvore baobá no Brasil, tá? No livro aparece o baobá, pessoal? Sim. Sim, né? Então fala bastante lá do baobá no livro dele. Muitas pessoas acham, pessoal, que ele escreveu sobre o baobá por causa da visita nele no Brasil, tá? Essa árvore tá lá até hoje e ela é chamada baobá do poeta, tá? Então acham, né, que inspirou ele essa árvore a ele colocar o baobá no Pequeno Príncipe. Por isso que até hoje, né, essa árvore é chamada baobá do poeta. Tem muita gente que vai lá, fotografa, pode ver que ela está protegida ali, né, para não machucarem a árvore, pichar e coisa do tipo, né? No Rio de Janeiro, pessoal, ele escreveu um outro livro. Ele pegou o papel do hotel e começou a fazer o rascunho do livro. Então, esse rascunho que ele fez está guardado lá no Museu da França hoje, tá? E por último, ele viveu numa praia que na época era quase deserta, em Florianópolis, chamada Praia do Campeche, tá? Então também ele viveu uma época. Olha a árvore que eu mostrei lá de Natal, ó, é essa aqui, tá? Então essa é a árvore do Exupéry hoje em dia, tá? Então por isso que ela é chamada aí. Fala. Você sabia que se corta a árvore, essa árvore ela renasce? Tem algumas árvores, né, que ela consegue brotar de novo, né? Lembrando que o baobá, pessoal, ele não é do Brasil, tá? Ela é uma planta lá da África. Só que alguém pegou uma muda ou uma semente lá da África, muito, muito tempo atrás, e plantou aqui no Brasil. Então, baobá a gente não vê na floresta brasileira, tá? Ah, mas o Exupéry não viveu na África? Viveu no norte da África, num lugar que não tem baobá. Então, muito provavelmente o baobá ele conheceu aqui no Brasil, tá? Isso aqui, pessoal, é a rua onde ele morava, em Florianópolis, tá? Então, a rua onde ele morou, hoje é chamada lá em Florianópolis, Avenida Pequeno Príncipe. Então, é uma homenagem que a prefeitura lá de Florianópolis fez ao morador ilustre aí, o Antoine de Saint-Exupéry, que morou um tempo ali, tá? Os pescadores, pessoal, vi uma entrevista uma vez de uns pescadores antigos, né? Falam que à tardezinha ou de manhã, quando os pescadores estavam tirando a rede do mar, da praia do Campeche, o Exupéry adorava ir lá e ajudar os caras, né? Aí ajudava os pescadores, ganhava um peixe e tal, porque ajudou. Então ele adorava, né, ficar ali na praia quando ele não estava voando aí, trabalhando. Então, assim, pessoal, o Exupéry viveu num dos piores momentos da humanidade, né? Num momento de muito ódio, que o nazismo surgiu, que estavam matando pessoas, né? Só para ela ter um outro pensamento, uma outra religião, um outro ponto de vista, né? E ele vai ter que entrar como voluntário, né? Quando estoura a guerra, na Força Aérea Francesa. Então a gente tem uma foto dele dentro do avião. Olha a paisagem lá embaixo, ó. Tá?
E o Exupéry vai começar a participar da guerra. Só que em 1944, pessoal, com umas metralhadoras tal, acertam o avião dele e o avião dele acaba caindo no mar Mediterrâneo, aonde ele acaba perdendo a vida, tá? Então, olha que tragédia, né? Ele morreu super novo por causa da guerra. Imagina se ele fica vivo, né? Quantos livros ainda, desenhos, o Exupéry poderia ter feito, né? Quantos livros maravilhosos a gente poderia ter, né? Só que a guerra mata pessoas. Pessoas que poderiam ser cientistas, que iam inventar uma vacina, uma nova cura, que iam fazer quadros magníficos, né? Então, infelizmente, muita gente boa morreu na Segunda Guerra Mundial. Entre eles, o Exupéry, né? Só que mesmo, pessoal, vivendo no pior momento da humanidade, o Exupéry só escreveu coisa boa. Então ele falou de amizade, ele falou em sinceridade, em amor, em respeito, em imaginação, em criatividade, no pior momento da história, né? O que a gente fala, quando tudo é escuridão e você brilha um pouco, você ilumina toda a escuridão. Então eu costumo falar que o Exupéry foi isso, né? Um homem que viveu no pior momento da humanidade e que escreveu algo tão bonito que agrada a gente até hoje, né? Então isso aqui é o avião dele, pessoal, visto por fora, né? Que a gente chama de bimotor. E infelizmente isso aqui é o avião dele que foi encontrado alguns anos atrás, né? Lá no fundo do mar Mediterrâneo. Então durante muito tempo, né? Ninguém sabia onde estava o avião dele, coisa e tal. E aí acabaram os mergulhadores lá entrando no mar Mediterrâneo e descobrindo aí o que provavelmente era o avião do Exupéry, tá? Dúvidas, galera, sobre a vida aí do Antoine? Pode mandar agora. Não. Gostaram? É triste, né, galera? É a história da humanidade, né? Ela tem tragédias e tem coisas legais. Muito triste, já. É a história. Antes dele morrer, o livro já tinha sido lançado? Ou acharam Isso. o livro dele? Não, ele lançou o livro, pessoal, em 1942, tá? Durante a guerra. Então foi antes dele morrer. Ele já era famoso, tal. E aí eu vi um soldado alemão também uma vez falando, né? Que provavelmente foi o cara que derrubou o avião dele, né? E aí o cara diz que se arrepende e tal, que se soubesse que era o Exupéry, talvez não tivesse atirado ali no avião inimigo, né? Então, por que a gente tem história, galera? Pra gente aprender com o passado e não cometer os mesmos erros hoje, né? É triste, é ruim? Mas é algo que a gente tem que saber para não repetir os mesmos erros do passado, né? Não fazer tudo igual novamente, beleza? Ninguém tem dúvida? Pode perguntar, pessoal, alguma coisa aí do Exupéry que eu vou mostrar o jogo. Oi, Jair, pode falar. o aviador, quando ele escreveu que caiu no deserto, como assim? Porque era qualquer pessoa ou ele estava, tipo, falando dele? Então, alguns acham que o aviador ali, o piloto no livro, né, na verdade é um personagem fictício, mas inspirado na vida dele, né? Todo autor, pessoal, ele escreve aquilo que ele vive. Então, você pegar um autor que é pescador, um caiçara do litoral, ele muito provavelmente vai escrever sobre o peixe, sobre a rede, sobre a vida no mar, né? Então, ele escreve o que ele vive. O Exupéry era um aviador. Então, sempre no livro dele vai estar falando de avião. Ele sofreu na vida dele 3 acidentes, né? 3 vezes que o motor parou de funcionar e ele conseguiu pousar. Então, provavelmente ele escreveu sobre isso na obra dele, né? Não sendo ele diretamente, mas é uma alusão à profissão dele, né? Oi. Que ano ele nasceu? Ele nasceu em 1900, que foi o primeiro slide aqui, ó. Segundo que eu mostrei, ó. Ele nasceu no ano 1900, tá? Se ele morrer em 44, então ele viveu aí 44 anos. Beleza? Posso explicar o jogo, então? Então vamos lá, ó. Isso aqui, pessoal,
é o jogo que eu montei para vocês jogarem, tá? Então a ideia essa semana é não encher vocês de lições e coisa e tal, né? E a Melina pediu pra gente pegar um pouco leve aí com vocês. Foi por isso que eu pensei aqui em fazer esse jogo, tá? Então, pessoal, ó, vocês vão precisar, primeiro, de uma peça para cada pessoa que vai jogar, tá? Vai jogar você e seu irmão. Você pode pegar, sei lá, uma bolinha branca para uma bolinha preta para o outro, um grãozinho de feijão para um, uma bolinha amassada para o outro, uma tampinha de guaraná, uma tampa de cerveja, sei lá, tá? Então vocês vão pegar uma tampinha aí para cada jogador, pode jogar 2, 3, 4, fica à vontade, né? E aí vocês vão colocar a pecinha aqui no início, tá? Vai precisar também, pessoal, de um dado. Ah, professor, eu não tenho dado em casa. O que você pode fazer? Você pode pegar no celular, pessoal, e baixar um aplicativo que é um dado. Então, quando você baixa esse aplicativo, né? Você passa a mão ali, você joga um dado. O dado mexe ali no celular. E aí, assim, ó, eu tô aqui fora, tá? Jogo o dado. Tiro um 2. 1, 2. Para minha pecinha aqui. Aí joga o outro jogador, o dado. O número que ele tira é a casinha que ele vai parar, tá? Tem 10 casas, pessoal, que eu coloquei aqui, ó, que elas estão numeradas. Então, por exemplo, sua pecinha você tirou, ó, 1, 2, 3, 4. Caiu no 1. Quando cai num número, você vai pegar a cartinha aqui embaixo, ó. Então, aqui, tá? Tem a cartinha da casa número 1. Então, vocês vão recortar todas essas cartinhas, vão deixar as 10. Caiu no 1. Vão ler, ó. O Pequeno Príncipe fez um desenho, mas quase ninguém entende o que é. Fique uma rodada sem jogar. Então, se você caiu no 1, você vai ficar uma rodada sem jogar. Então, o outro jogador vai jogar e vai pular a sua vez e vai jogar de novo. Deu para entender? E aí vai jogando, ó. Caiu no 2. Vamos ver o que tem no 2 aqui, que eu não lembro. Ó, o cientista está com uma roupa que faz com que com todos o escutem, respeite ele. Avance 4 casas. Então você caiu no 2, ó. Você lê a carta, vai estar lá, avance 4 casas. 1, 2, 3, vai parar aqui, tá? Quem chegar aqui primeiro ganhou o jogo. O que eu recomendo, pessoal? Usar apenas um dado, tá? Tem aplicativo ali que são 2 dados. Você escolhe se quer 1, 2, 3, tá? Usa um só, porque daí o jogo fica mais legal. Se colocar 2, acaba muito rápido, tá? Então, usa um dado, 2 peças, aí tem que imprimir as cartinhas e jogar o jogo, tá? Então, conforme for jogando, vocês vão ver que é a história do livro que é o jogo. Deu para entender? Ô, Jair, Oi, quem tá falando? ô Henrique, Fala, Henrique. eu já joguei com a minha mãe. Ah, você jogou? Sim, E quem ganhou, Henrique? ela ganhou primeiro e eu depois. Ah, legal. Você gostou do jogo? Tudo. Ah, bacana. Ô, Jair, vai pra Aí, é assim, tem o 5 e o 10. O 10 tá falando jogue novamente. Não, o 5 tá falando jogue novamente, o 10 tá falando jogue o dado novamente. Aí É a mesma coisa. É a mesma coisa. Caiu no 10, joga novamente. Se tirou de 3 pra cima, você ganhou o jogo, né? Não sei que tirar um, 2, aí tem que jogar de novo. Fala, Jair. João. Pode falar. Eu posso ir ao banheiro? Pode ir. Volta logo aí, hein? Cuidado com as Tá inspetoras lá embaixo. Se perguntar, fala que eu deixei. Tá bom. Mais dúvidas, pessoal? Manda ver aí. Ô, Jair, se eu ver que tá demorando, eu te aviso, tá? Ah, beleza. Tá bom. Senão ele fica enrolando por aí. Para brincar no meio do caminho. Não duvida. Professor, Oi. mas a gente não vai jogar aqui? A gente vai jogar com outras pessoas, a família? Isso. Não dá para jogar aqui, né, pessoal? Porque não é um jogo virtual. Talvez pelo WhatsApp você consiga jogar com um amigo. Você tiver um tabuleiro impresso e ele também,
Aí vocês conseguem jogar juntos, entendeu? Mas online não existe. Fui eu que criei, na verdade, esse jogo. Então ele tem que ser impresso, né? Pra você conseguir jogar. Quesito. Entendeu? Nota 10. Uhum. Mais alguém, pessoal? Lívia, tá quietinha aí hoje? Tá tudo bem? Tá, Jair. Ótimo. E é isso, pessoal, o que eu tinha para falar hoje. A história do Antoine de Saint-Exupéry, que é um dos meus autores preferidos, aliás, né? Pela história dele, coisa e tal. E também sobre a regra do jogo aí que vocês vão disputar essa semana aí, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o cachorro, gato, Mas são calopsita. 14:04, Jair. Ô, Jair. Então, pessoal, na Não, verdade é isso aí não. mesmo, não tem. Hoje eu nem teria videoconferência, eu só entrei para dar um auxílio aí para vocês. Hoje eu não teria videoconferência. O Exupéry fez? Eu não ouvi a pergunta. Quantos livros o Zé Perry fez? Ah, acho que ele tem uns 3, 4 livros, pessoal. Não deu para ele fazer muito, né? Porque ele começou a escrever já meio velhinho. Sim, uns 30 e poucos anos, considerado velho para um escritor. E morreu muito novo, né? Então a época de produção dele foi muito pequena, né? Tem alguns livros que ele tinha começado, um rascunho e tal, mas parou no meio porque acabou falecendo, né? Aquilo que eu falei, a guerra é uma tragédia, né? É igual o coronavírus hoje, né, pessoal? Muita gente morrendo e tal. Poderia não ter aí ganhadores do Nobel e algo do tipo, né? Fala. Você Não, você sabe qual é os livros que ele escreveu? O Pequeno Príncipe e os outros dois? Eu não ouvi a pergunta. Faz de novo, por favor. Você sabe quais são os livros que ele escreveu? Não sei, pessoal, mas aqui no Google, ó, se a gente der uma pesquisada na vida do Exupéry, a gente consegue ver aqui com Y. A gente consegue ver aqui as obras dele. As outras não são para crianças, são para adultos, né? O único conto, história infantil que ele fez foi O Pequeno Príncipe. Espera carregar aqui, ó. Biografia, que fala da vida dele, né? Olha lá no Marrocos, onde ele viveu. Tem até um monumento em homenagem a ele, né? O avião aqui e tal. Foi um dos lugares que ele caiu, lá no deserto de Saara, né? No Marrocos. Ó, pessoal, ele tem O Aviador, Correio do Sul, Voo Noturno, Terra de Homens, que é um poema, só um conto, Piloto de Guerra, Le Petit Prince, que é o Pequeno Príncipe, né? E esses aqui que, na verdade, ele começou... A Cidadela também é o segundo mais famoso dele, vamos dizer assim, né? Essas aqui são as obras dele, tá? Nem todas tem aqui no Brasil, né? Em língua portuguesa. Tem algumas que só tem em francês. Mais alguém? Ele sabe falar em português, né, Jair? Oi? Fala de Ele novo. sabia falar em português, né, Jair? Como ele morou Ele 2 sabia anos falar em aqui no português. Brasil, né? Ele conseguia se comunicar com as pessoas, né? Aquilo que eu falei, tinha muita gente que conta a história dele, que ele ficava no bar tomando Então uma. ele veio pra cá sem galera. saber falar? Provavelmente sim, ele era piloto de avião, né? Tem muito piloto de avião que vai para outros países aí e trabalha para a empresa e a galera da empresa ali que fala, ó, mano, você vai voar para tal aeroporto, vai entregar tal carga, né? Tem muitos pilotos que até hoje é assim que funciona. Jair, Oi. atingiu nele ou atingiu no avião quando caiu? Então a gente não sabe, pessoal. A gente sabe que o avião dele caiu próximo à França no mar Mediterrâneo, né? Na verdade, a gente nem sabe. Tem o cara que fala que atirou nele, né? Mas a gente não sabe se foi realmente esse cara, se é verdade, né? Talvez acontecia muito nessa época quebrar o avião e ele cair, talvez nem tenham derrubado ele. Porque a gente sabe que ele morreu em 1944 no mar Mediterrâneo, né? Fala, João. Então, os aviões, eles transportam coisas.
Sabe o quê? Pessoas. Para Pessoas, outros locais. cargas, né? Não só pessoas, né? Mas transportam carga também, né? Tem muita coisa que a Também gente as compra. bagagens das Sim. pessoas. Tem avião de passageiro, tem de carga, né? A gente tem tem avião que transporta outros aviões, peças de outros aviões, né? A gente tem avião que transporta tanque de guerra. Então a gente tem avião aí para um monte de coisa, né? Mais alguém, galerinha? Ó, então, a atividade, vamos dizer assim, dessa semana é essa, tá? Imprimir esse joguinho, disputar com a família, ler ali as 10 cartinhas para rever e tal, o que vocês acharam aí do Exuperry do jogo. Aí na semana que vem a gente conversa e tira dúvidas aí, alguma coisa sobre o jogo. Belezinha? Fechou? Então é isso. Pode falar aí, eu só vou tirar aqui a... Pode falar, galera. Quem ia perguntar aí? Ninguém? Então vou parar aqui a gravação, que eu não vou falar nada de novo. E é isso, tá, galerinha? Então se cuidem, joguem. Acho que amanhã, essa semana aqui vai ser feriado, a Melina vai entrar em contato aí com vocês. E na próxima aula a gente continua com a matéria, tá? Eu não sei ainda, a Melina que vai passar, tá? Se cuidem aí. Tá bom. Tchau, galerinha. Peraí, Jair. Oi. A aula acabou? Obrigada. Acabou. Hoje eu não teria nem aula, pessoal. Na verdade, videoconferência, eu vou ter uma semana sim e outra não. A Melina que pediu para eu entrar aqui para dar uma força e explicar aí sobre o jogo, tá? Então, na verdade, hoje eu nem teria aula aí com os senhores e as senhoras. Tchau, pessoal. Se cuidem. Tchau, Marjara. Tchau. Tudo de bom aí. Tchau, Jair. Tchau, Verônica. Até. Tchau.